Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Então, vamos começar aí a segunda aula da semana de lógica de programação. Lembrando aí, né, essa é a aula do primeiro módulo do curso técnico de informática. E a gente vai trabalhar aqui agora, né, entender, dar uma repassada, ver, né, de uma forma mais sólida, o que seria lógica de programação e adentrar aí no conteúdo, coisa que a gente já começou na aula passada, mas a gente vai reforçar e vocês vão ver exatamente o que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá? O que acontece, pessoal? Então, lógica de programação é o nome da disciplina do nosso curso. E lembrando aí, como está aqui embaixo, meu nome é Ayrton Filho e eu vou ser o professor de vocês de lógica de programação. Se inscrevam no canal para receber aí, né, a questão dos avisos das próximas aulas. Lembrando, cada horário é, né, 50 minutos, cada horário vai ter um vídeo e depois um formulário para ser preenchido que vai estar aí no link na descrição do vídeo. Então vamos lá. Lógica de programação. A lógica de programação, ela objetiva, né, o estabelecimento de uma sequência organizada de passos que serão executados por um computador na forma de um programa, né? Isso aí peguei como referência até a bibliografia que a gente vai usar, né? Esse livro do Manzano e da Jaya, né? Esse livro aqui, né? Deixo aqui a bibliografia do curso. Tá aí na tela também para quem tiver interesse. É importante, né, é o livro de referência, né, do nosso curso. Não é obrigatória a compra, mas vocês que querem se dedicar principalmente à lógica de programação, na questão do algoritmo, eu recomendo. É um livro muito bom. Vocês vão precisar usar ele até ao longo de todo o curso. Os 3 módulos vão ter coisas aqui importantes nesse livro. Eu recomendo. Mas é opcional, tá, gente? Mas fica aí o nome para vocês quiserem pesquisar, olhar em alguma biblioteca. Fica aí a dica. Então vamos lá. E aí o nosso curso vai ser todo referenciado nele. E aqui eu vou passar a questão da nossa ementa, né? A gente vai trabalhar esses 11 tópicos, é o que a gente tem que apresentar e consolidar aqui no nosso curso, né? Nesse primeiro módulo. Então, vamos começar aí com definição de algoritmo. Já vimos isso um pouco na aula passada. Vamos consolidar e confirmar isso tanto nessa aula de hoje quanto na semana que vem. A gente vai ver coisas para consolidar esse conhecimento de algoritmos. E vocês vão ver que esse algoritmo vai até o fim do curso, a gente vai precisar dele. Quem for trabalhar com programas, softwares, é algo constante aí. Hoje vai ficar bem mais claro isso. E vai ter uma prática também no segundo horário, tá, gente? Então, tem muita coisa para hoje. E vamos lá. Então, o que acontece? Pessoal que está aqui hoje, né, tal, né, estiver aqui na bolha, me perguntem aí quando estiver passando o vídeo. Vai ter o momento do exercício. E vocês aí, né, que estão em casa, assistam a aula, né? Essa aula passa ao vivo, online, né, no tempo programado, mas vocês conseguem revê-la, né, também. E vocês que estão vendo ela depois, também tá aí o link na descrição aí do vídeo para poder preencher o formulário de quem está fazendo o curso técnico, tá, gente? Lembrando que essa aula é de um curso técnico, né, que já está sendo feito presencialmente. E eu estou postando esses vídeos por motivos das bolhas da pandemia. Então vamos lá. O que acontece? Vou repassar aqui a questão do horário. O curso de lógica de programação ele vai acontecer segunda e sexta-feira. Então eu vou postar nos horários. Vocês devem estar recebendo aí no nosso contato aí pelo WhatsApp e outros meios. Mas, né, para aula de lógica de programação e técnica de comunicação e treinamento também. Eu sou professor também dessa outra disciplina. Vocês podem se inscrever no canal, marcar o sininho que vocês já vão ser avisados. E elas vão estar programadas exatamente no horário que está acontecendo. Inclusive vocês que estão aqui vendo, né, estão vendo no horário especificado aí desses 3 primeiros horários de segunda-feira e os 2 primeiros horários de sexta-feira. Só reforçando aí, mas
né, como são as primeiras aulas, para deixar bem claro, às vezes pode ser a primeira que você está vindo aqui presencial ou assistindo virtual. Então vamos lá. Como eu disse aí, né, aula de segunda aula, primeiro horário, lógica de programação. E aí a gente vai trabalhar agora, como eu disse aí, com o algoritmo, definição de algoritmo. E dentro da definição de algoritmo, vou dividir aí nesses tópicos, vocês vão ver nas apresentações e ao longo dessa aula do primeiro horário, tá? Esse é o primeiro horário. Tem o segundo horário também, tem um outro vídeo. Aí vão trabalhar a definição de algoritmo, né? Programa de computador, bem, né? O que é, né? O conceito. Essa aula é bem conceitual, as primeiras aulas, né? A gente vai praticar bastante isso. O programador, a pessoa que faz o programa, descrever em tópicos. Vocês vão ver o que vai ser isso aí. E exercício em formulário. Tá ok? Então vamos lá. Seguindo aí com o programa, com a ideia da aula, né? Primeira coisa que vem aí, gente, é entender exatamente aí o que é esse algoritmo. A gente comentou na aula passada, teve a questão de receita de bolo, vai ter relação com o bolo hoje também de novo, hein? Tá? Até o próprio Manzano comenta aqui, né, no livro dele, é algo que vai ajudar, a gente vai além até da receita de bolo. Ele faz alguns comparativos até com a cozinha em si, e é muito legal. Eu fiz referência aqui, vou usar na apresentação. Vamos lá. O que é o algoritmo, gente? Algoritmo é um conjunto de regras e sequências. Essas regras, essas sequências, são definidas a partir do entendimento lógico. Lógico, lembra lá da aula passada, né, da lógica do Aristóteles, questão do pensamento, né? É o entendimento lógico da solução de um determinado problema. Então a gente vê um problema, entende as etapas que solucionam aquele problema e você cria aí uma sequência de regras, né? Regras e sequências para resolver esse problema. Na informática, o algoritmo resulta em um programa de computador criado por um programador, um software, que vocês estão vendo aí na outra disciplina, né? Com Robson, a questão do software. Vocês vão ver isso aí, né? A questão do hardware e do software. A parte física e a parte software virtual ali, a programação, que fica armazenada aí na CPU. E é isso, pessoal. Vamos lá. Isso é a definição de algoritmo. Fiquem bem claros, a gente vai consolidar esse conhecimento aí do que é essa palavra aí, algoritmo, né? E a gente vai trabalhar bastante isso aí com constância. Né? Continuando aí, tópico aí de hoje, desse primeiro horário, da segunda aula, definição de algoritmo. Programa de computador, o software, né? É o que eu falei lá, é o software, é a programação. Define-se programa de computador, software, como um conjunto organizado de instruções em linguagem codificada. Vocês vão ver isso mais para frente, mas guardem isso aí, linguagem codificada, que permite aos computadores a realização das mais diversas tarefas ou aplicações. Tem a palavra aplicativo, entendeu? Né? Tal. Então, tá aí a definição, como eu falei também, outra coisa importante, né? Colocar aí a questão da referência, tá aí a referência, eu peguei o site do IF, né? Do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tá aí o link, né? Tá aí a data que eu revisei isso, foi anteontem, né, pessoal? Quem tá vendo na aula no tempo certo. Então, fica assim. Então, tá aí o que é um programa de computador. E aí, vamos agora, pessoal, para definição, né? Continuando entendendo melhor a questão de definição do algoritmo. O programador, né? Quem já viu esse filme aí, ou quem não viu, recomendo. Quem não já viu esses códigos aí de barra passando, aí, esses códigos binários, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, ó. Tá aí, ó. Tô aqui por trás da Matrix. Então, né, esse tipo de código aí surgiu com esse filme aí dos anos 90, aí, acho que em 1999. Acho que ganhou até Oscar esse filme aí. Né, tem muita referência quanto a ele. Keanu Reeves, que foi o ator. Mas vamos lá que a aula não é de filmes. Então, o que acontece, pessoal? Por que tem essa mulher? Né? Quem é essa aqui em cima? Né? Tá na minha cabeça aqui. Pois é, olha para vocês verem que curioso. Tá até aqui referenciado nesse livro também, do Manzano. Ada Augusta é considerada a primeira na programação de computadores. A primeira programador
porque o termo, né, em português, é o programador, né? Ela foi a primeira. O primeiro programa foi feito por ela. Ela é até, quem conhece a literatura, ela é filha do Lord Byron, é um poeta. Então foi ela que fez o primeiro programa de computador, né? Quando foi feito o primeiro computador aí, é obra dela. Parabéns aí, ó. Então, né, todos aí programando e vamos lá. Vamos entender isso dos softwares, né? A questão do programa. E vamos lá, olha aí, né? A presença também do raciocínio da cozinha. Chegamos aí na comida, né? Então vamos lá. O que acontece? Né? Aqui também referencia e ajuda muito a gente a entender o que é o programa. O programa é similar, né? Comparado aí a uma receita de bolo. Uma receita de bolo. Né? Pegando aí a mestra aí, a mestre Cuca aí, a dona Benta, né? E pegando a referência da cozinha, né? A questão da evolução e do aprendizado, para a gente poder tentar fazer uma analogia com aquilo que a gente conhece. E comida é sempre bom falar, né, gente? Comida é muito bom. Então, o que acontece? A mestre Cuca é aquela que ela cria as receitas. Ela inventa aquelas receitas. Ela não segue, né? Ela não pega um livro de receitas e faz. Ela cria essas receitas e anota. É ela que faz as receitas. Né? Até esse livro aí já está eu não sei falar isso não. 77, né? Na 77 edição aí. Então o que acontece? Ela, né, fez esse livro aí com as receitas. Então a mestre Cuca fez eu não sei exatamente a história do livro da Dona Benta, tá, gente? Mas eu vou falar assim, questão de livro de receita. O livro de receita, alguém escreve essas receitas, né? Cria essas receitas. Para ela poder escrever, ela cria primeiro, ela analisa, experimenta e ela chega naquela conclusão e ela escreve o livro. E aí, pegando essa analogia aqui em cima, né? Tá aqui, ó. Tem ali, ó, o primeiro ali, o iniciante. Como se fosse, né? Quem está começando agora com programação é iniciante. Mesma coisa iniciando na cozinha aí. Então, é a primeira vez, né, na cozinha e tal. É o iniciante, é o pequenininho ali em cima. O iniciante tá tanto de verde como azul aí. Eu apresentei o verde aí, a questão da cozinha, embaixo a questão da programação. Até escrevi programadora, em homenagem às mulheres aí. Usei programadora. Mas eu vou explicar o que é isso, pessoal. O que acontece? Né? Quando você começa na cozinha, você não sabe nada, está aprendendo. Você auxilia ali o cozinheiro. Isso pensando numa cozinha aí, inclusive a referência de um desenho animado aí, a cozinha Ratatouille, que é uma cozinha francesa. Esse aprendiz que está com a frigideira, ele é um aprendiz, ele não sabe cozinhar, né? Ele está aprendendo, ele ajuda, ele é um auxiliar ali, inicialmente, ele está aprendendo. Então ele é auxiliar de cozinha, então ele auxilia a cozinheira aí, no caso, ou o cozinheiro. E esse daí, representado com esse chapéu, e apesar de no desenho ele não ser muito bom não, tal, não sei o que, mas esse chapéu é clássico do mestre Cuca. Né? Por isso que eu trouxe a Dona Benta ali, que ela é mais carismática e tal, e né, para representar tanto homem e mulher, tá equilibrado, hein, gente? Ó, tem 2 homens e 2 mulheres aí. Então o que acontece? O mestre Cuca é aquele, como Dona Benta aí, ele cria as receitas, escreve o livro, e a cozinheira, no caso o cozinheiro, é aquele que segue as receitas, para vocês poderem entender, né, associar com esse universo nosso, né? Quantos cozinheiros temos aí, né? E quantos também mestre Cucas tem, quantas receitas aí, até alguns de vocês já têm inventado, não sei. E quantas pessoas aí que não sabem cozinhar, como eu, que está aprendendo, nem lendo ali, às vezes sabe fazer, né? Então, por isso que eu vim mexer com essa parte aqui de programação em código, computador, essas coisas. Então, o que acontece, pessoal? Seguindo esse raciocínio aí na programação, tem o iniciante, tem aquele que já tem uma experiência aí, pega no livro aqui no Manzano, fala de 4 a 6 anos com experiência de programação, já programando, fazendo códigos, seguindo códigos que um programador também, eu falo aí criador de algoritmo, ele também é considerado um programador, só que é um programador sênior, é um programador que tem aí cerca de 10 anos de experiência, então ele já tem uma sensibilidade para criar códigos e fazer os algoritmos, né, os seus próprios algoritmos complexos, tá, gente? Não é os algoritmos que a gente vai fazer aqui na aula, não. Que aqui é tudo um método científico para a gente entender a essência, né? Coisa básica para a gente
fazer. Esses caras aí, programadores aí de 10 anos, os caras fazem programas inteiros, algoritmos complexos aí que eu nem sei te falar com, né, o nível assim, né? Porque eu também não tenho esse tanto de experiência aí não. Então vamos lá. O que acontece? E aí, para vocês saberem, meu contato também é muito com... Eu sou engenheiro eletricista, contato também na parte de robótica, automação, né, que a gente tem contato com a programação. E aí é o universo que eu também vou trazer para vocês aqui, que não é só softwares de computador, né? Mas a ideia do curso, o foco é no computador. Então, vamos lá para o bolo, né? Poxa, tá aí o bolo. A cozinheira tá distante ali. Até, né, sair daqui das mãos da cozinheira até chegar na nossa mesa. Porque eu sou... É o que acontece aí. Tem o cozinheiro, aquele que cria a receita, aquele que executa a receita e aquele que come. Eu sou esse último aí. No caso de bolo, eu sou o que come o bolo. Por isso que ele está aqui mais pertinho de mim, em cima da minha cabeça. Né? Eu estou bem distante de ser um bom cozinheiro, né? Mas quem sabe, eu pegando um livro de um mestre Cuca aí. Inclusive, mandem receitas aí. Na aula anterior, tem muita gente mandando as receitas legais. Quem sabe me incentiva. Eu vou começar a fazer um livro de receitas baseado aí. Né? Carlinhos mandou aí uma receita boa. Depois eu vou tentar fazer, hein? Teve mais gente aí que mandou também. Então vamos lá, pessoal. Que acontece? Seguindo aqui, ó. Então começa aí, né, a cozinheira até chegar no bolo. Vem aí, ó, a questão da receita de bolo, né? Peguei a receita de bolo no caso aí até, que eu usei na aula passada, do bolo de limão. Que é esse aqui. Dá uma vontade de comer esse bolo, ainda mais nesse horário. Então o que acontece? Esse bolo foi criado por um mestre Cuca. Criado por um mestre Cuca aqui, ó. E aí, a cozinheira, ela segue essa receita, né? Ela tem a habilidade também, né? Tem o mérito dela, porque não adianta eu pegar isso aqui, às vezes não ter tanta habilidade, que é o caso do iniciante, tá, gente? Né? Quem pega primeiro na cozinha não vai conseguir fazer, né? Já bonitão. Ela já tem uma experiência, ela tem uma sensibilidade também, um domínio, né? Representei aqui pelo homem, mas tem a dona Benta lá, então isso aí não independe do gênero. Vamos lá. O que acontece? Aí a divisão até que eu segui aqui, o Manzano, que existe aí. Depois que você tem a receita do bolo, que é comparado com o nosso programa, né? Dentro do programa ele estipula aí a questão, né? Pegando como bolo, os ingredientes. Dentro do bloco da programação vai ter os ingredientes e vão ter também aí, né, o modo de preparo. Então é o material que precisa, né? Depois vocês vão ver aí variáveis, tal, funções, mais para frente. E a questão do modo de preparar, que na verdade são as funções, né, os métodos e tal. E a execução do código, né, do caso, mas aí no caso é como fazer. É os ingredientes, pensando no bolo, é os ingredientes e como que faz isso. O forno, os tempos, né? Foi tudo isso que está aqui na programação. Até que, com isso, né, que é o chamado, até Manzano fala aqui, mostra, é o chamado de os blocos. Tanto que está escrito aí, bloco de ingrediente e os blocos de preparo. Então, dentro de uma programação existem os blocos, por isso que a gente põe como referência aí a receita de bolo, que é algo que, né, está mais próximo da nossa realidade, está acostumado com isso, né, e instiga aí que é alimento, né, quando fala que é alimento a gente aprende rapidinho, muito engraçado. Então, o que acontece? Poxa, depois disso, cozinheira, né, a receita de bolo, os ingredientes, o modo de preparar, o resultado aqui é o bolo. Então, pessoal, é importante né, eu tentei fazer esse infográfico aí para vocês poderem entender, porque na programação vai ser muito similar a isso. É o programador, depois vem aí a programação feita pelo mestre Cuca e, né, as variáveis, a gente vai ver com mais detalhe. Mas no bolo é esse princípio aqui, né, da receita de bolo ser representada na nossa programação. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como de costume aí, fazer o formulário, né? Deixar esse bolo para estigar aí. Quem quiser fazer esse bolo trazer aqui no presencial, não vai achar ruim não, hein? Brincadeira, mas se fizer não vai achar ruim não. Aí beleza. O que acontece? A gente vai agora fazer esse formulário, praticar, para depois a gente ir para o segundo horário, tá? Esse é o primeiro horário ainda. Tem o segundo horário.
façam os exercícios, pessoal. O importante aqui no curso é aprender. Se você aprende, a nota vem. Se você sabe responder aquilo ali, a nota vem. É natural. Estou passando muito exercício, tento passar de forma dinâmica. Estou tentando fazer esse esforço de gravar vídeo para depois vocês poderem rever o vídeo, né? Poderem repassar, questão de tempo. Então, por favor, aí, valorize o trabalho aqui do professor, né? Então, eu vou colocar aqui também, né, agora o exercício para a gente fazer. Tá aí, ó, o exercício. Vou explicar aqui rapidinho para vocês verem o que é. O link está aqui embaixo no canal. Façam, cliquem, mas faço, gente, faz o formulário depois que assistir a aula. Esse formulário só responde uma vez. Depois que responder errado, tá errado. Então faça com calma. Então vamos lá, vamos para o formulário. Preencham, né? Então, e tudo que tiver asterisco, tá vendo? É obrigatório. Aqui é o formulário da aula 2, horário 1. Coloca o seu e-mail, né? Quem está presencial aqui, eu estou ajudando a criar os e-mails do Gmail. Quem não tiver tempo presencial, gente, criem o seu, não percam a senha, guardem um lugar seguro, ponham a senha que você não vai esquecer, né? Outra coisa, preencham aí o nome completo, importante, põe letra maiúscula. Tem gente escrevendo tudo minúsculo. Seu nome é todo em minúsculo? Não, põe aí letra maiúscula e minúscula, né? Ayrton, a letra A é maiúscula. Tem gente pondo aí tudo minúsculo. Tem gente que sabe o que é. Põe tudo nome certinho, gente. Põe certinho. O que acontece? É seu nome, tem que ter carinho com ele. Então, ó, a primeira aqui, ó, faça uma pesquisa pela internet e busque vagas de técnico de informática. Escolha uma que você almeja ser capacitado no futuro. Então, gente, ó, já busca na internet, procura, ó, eu quero conquistar essa vaga aqui, ó. O que eu preciso? Aí que vem o segundo item. Veja os requisitos para a vaga e anote no campo aqui embaixo. Então, vocês vão anotar aqui, ó. Pesquisa aí, pesquisa, não vai pegar o primeiro, né? Olha aí o que você não, eu quero isso aqui, eu quero chegar aqui. Olha essa vaga, anota esse requisito e coloca aqui. E observe bem, né? O que é, analisa. Poxa, o que é isso aqui que ele está pedindo? Entendeu? Será que alguma coisa você já entendeu aqui com essas duas aulas? Ou não? Guarde isso aí, observe. Escolha com calma, carinho, vocês vão ter tempo aí para fazer. Né? Essa aula começou às 6h15, vocês têm até às 6h50, bem rápido. Depois que vocês fizerem isso, observem a imagem deste exercício e escreva a imagem essa aqui, ó. Tá vendo? Eu pus aqui um Angry Bird, quem não conhece. Vocês vão fazer simular aqui uma programação. O que você programar, esse robozinho aqui, vamos dizer assim, esse passarinho vai fazer. Então, vai lá, observe a imagem deste exercício e escreva escreva o algoritmo que resolva o problema. O problema é, o pássaro Angry Bird, né, no caso aqui, ele quer chegar até o porco verde. Né? Tem que andar para cá até o porco verde. Para isso ele deve se mover. Ele precisa que você dê instruções de qual movimento ele deve fazer. O que ele tem que fazer, gente? Escreve aí embaixo, como se você estivesse programando. Aí digite, passo 1. Né? O que ele tem que fazer? Passo 2. Etapa por etapa. Isso é o algoritmo. Digite no campo abaixo um algoritmo passo a passo que resolva o problema. Escrevi tudo errado aí, mas é problema. Vou corrigir lá depois que eu terminar de gravar o vídeo. Exemplo. Passo 1, andar para frente. Passo 2, andar para frente. Tá, beleza. Ó. Mais que isso, não faço mais dica não. Aí vocês respondam aqui. Ó. Aí agora o exercício 3 aí, né? Escolha, dentre as opções abaixo, o algoritmo que solucione o problema do pássaro Angry Bird. Ou seja, escolha a opção que faça o pássaro chegar até o porco verde. Ó, mesmo exercício aí, similar, né? Vocês vão ver que tem uma pequena diferença aí. Os mais detalhistas, né, já viram rápido. Quem não tiver visto, olha aí, tem que observar. Programação é detalhe. Então vamos lá. Aí tem as 4 opções, leiam elas e marquem que você acha que está certo. Estou colocando no final aí a resposta para vocês saberem qual que é o correto, porque o intuito aqui é vocês aprenderem. Então mesmo que vocês errem, vocês vão saber qual que é o certo. Escolha dentre as opções a que tem o algoritmo que resolva o problema. Mesma coisa. Até o pássaro Angry Bird deve chegar até o porco verde. Tá aí, ó. Com um nível de dificuldade um pouquinho maior e eu estou representando de forma diferente. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo essas chaves depois aqui. Mas sigam aí e marquem a opção que você acha que vai resolver o problema. O Angry Bird saindo ali, chegando no porquinho verde. E aí outro exercício, escreva
Um algoritmo que guia o pássaro Angry Bird até o porco verde. Escreva passo a passo no campo abaixo. Mesma coisa, aí só que agora vocês vão escrever aqui, ó. Aí escreve, passo 1, faz isso, passo 2, faz aquilo, passo 3, vai escrevendo. Escreve o algoritmo, me envia e pronto, selou, terminou o primeiro horário dessa aula. Beleza? Então fica assim, a gente se encontra no segundo horário. Vamos lá, bom trabalho, boa sorte aí, pessoal. O vídeo ficou um pouco extenso, mas acho que vai ajudar bastante.